Olá, Macagues! Sejam bem-vindos a esta terceira edição do MacagueCast. E hoje estamos no episódio 39. É um episódio que eu esperava de realizar já há muito tempo. E tenho aqui em frente de mim uma pessoa que é moçambicana, mas viveu na Europa, em Portugal. E de um momento para o outro sentiu-se inconformado pela boa vida que ele tinha lá e decidiu vir a Moçambique. Disse que não, é lá onde eu vou empreender, é lá onde eu vou fazer a minha vida. E nesse sentido veio para Moçambique. Mas antes disso ele formou-se em Economia e Gestão Bancária em Portugal. Tinha, posso dizer, a oportunidade de crescer e desenvolver a sua vida num país mais desenvolvido que nós, mas decidiu vir a Moçambique. E essa é a pergunta de partida. Porquê? Quem é que deixa uma vida cômoda para vir para uma vida desafiante, que é a realidade que nós temos? O que é que ele viu que nós não estamos a ver? O que é que ele conseguiu vislumbrar para decidir sair de uma vida confortável para uma vida desafiante? Estou aqui com um amigo, com um companheiro da jornada do MacagueCast, Miguel Joia. Muito obrigado por estar aqui, Obrigado, Miguel. Daniel, pelo convite. É sempre um prazer. Prazer é todo meu. Estar contigo há muito tempo, me vejo na imprensa, nos jornais, nas conferências. Eu disse, não, um dia tem que ter a honra e o privilégio de sentar com esta figura que movimenta uma economia real, que fala muito sobre exportação, sobre desenvolvimento, sobre o futuro de um país. E isso a mim toca-me bastante. E foi essa razão que eu disse, não, tenho que trazê-lo aqui para o MacagueCast para perceber o que é que está na sua cabeça. Mas antes disso, Miguel, por que é que deixou uma vida boa para esta vida de muitos desafios que é Moçambique? Daniel, quem é que disse que uma vida confortável é uma vida boa? Ninguém, isso não corresponde, e aliás é um juízo de valor errado, porque tu só cresces no desconforto. E qual o melhor país do que o meu país de origem para enfrentar o desconhecido, descobrir os desafios, identificar problemas e encontrar soluções? Só Moçambique é que poderia responder a isso. Então foi quase como um efeito natural de uma vida que foi regrada e educada pelos meus avós, porque eu fui para Portugal em 1985, a fazer os meus 6 anos de idade, por opção, obviamente, dos meus pais, que entenderam, e acho que entenderam com razão, que a educação em Moçambique estava a passar por um período, e ainda está a passar por um período muito difícil, de qualidade, essencialmente. Nós sabemos, né, que mesmo na cidade de Maputo, as crianças sentavam no chão, não havia salas de aula. E continuam a sentar. Epá, isso já não sei. Vamos aqui começar num diálogo, não sei dentro da cidade, mas obviamente nos arredores da cidade, sim. Continuam a sentar. E nós estamos a ver o drama que muitos compatriotas nossos estão a ter agora com as cheias, e que é lamentável, uma solidariedade especial, e que possamos todos nos unir para tentarmos, cada um naquilo que pode, mitigarmos o sofrimento de nossos compatriotas. É mais um desafio a juntar a todos os outros, que, como bem tu disseste, que afligem a nossa economia real, não é? E, portanto, eu apenas sou mais um ator no meio dos 33 milhões de moçambicanos que procura deixar a sua marca. Essencialmente, o que me leva a fazer a atividade que faço é essencialmente para deixar a sua marca. Porque a vida confortável que estás a falar passaria simplesmente por fazer uma carreira profissional na banca, nos seguros ou no setor empresarial
onde estaria a trabalhar para o sonho de outro inconformado. Exatamente. Acho que essa é uma dica. Macaque, reparem aqui a provocação do meu início do Macacast, quando falamos de conformidade e de estabilidade que as pessoas possam ter. Estabilidade não existe e o empreendedor identifica problemas e gera soluções. Onde há problemas, as oportunidades são imensas. E por essa razão, Moçambique, por ter vários desafios, as oportunidades são imensas aqui no nosso país. E quem quer empreender, aqui é o lugar ideal para empreender. Miguel, o Miguel fala de fair play. Talvez pela sua trajetória de um handbolista, de um jogador de handball, e percebe que o fair play é uma base, acho que é um valor de vida que nós temos que ter. Acha que ao empreender em Moçambique encontra esse fair play? Não vou responder já à questão. Primeiro é preciso perceber as nossas origens, não é? O desporto é uma escola. É uma escola de colaboração, é uma escola de socialização, per si. E, independentemente de existir fair play, existe também, obviamente, a competitividade. Só que nós não podemos competir a todo custo. Nós não podemos, efetivamente, dizer que ganhamos, mas quando ganhamos, maltratamos, infligimos dor nos outros. E há vários tipos de dor. E, portanto, o fair play sempre me guiou e por isso é que muitas das vezes eu ando num lado da estrada, num passeio, e outros andam no outro passeio. E essas duas linhas são linhas paralelas e a probabilidade dessas entidades se encontrarem é muito baixa. Porquê? Porque nós nos guiamos por valores diferentes. Claro que em Moçambique também temos que ter... temos que entender que a realidade do país não é a realidade de um país europeu e que a empatia e a aceitação perante a realidade dos outros também é importante. Se nós negarmos isso, significa que nós estamos a ser humanos. E o ser humano, como qualquer um, ele erra, ele tem sonhos e muitas das vezes nem consegue, de certa forma, se obviar pessoalmente na execução das suas atividades e, por um motivo ou por outro, pode infligir dor a outro. Mas é uma situação que nós entendemos e, por isso, nas empresas que tenho, na minha forma de estar, o fair play, o fair trade, a colaboração, a honestidade, tem sido algo que me tem guiado e vai-me continuar a guiar na minha vida. Mas acho que o Miguel deve concordar comigo que o desporto, como a música, o canto coral e tudo isso, cria as bases daquilo que são os valores que temos de transportar para a nossa vida. Sim. E o fair play é o jogo limpo. É verdade. E a pessoa, quando joga limpo, pode sofrer do imediato, mas a longo prazo vai colher os seus valores, os seus princípios, que não mudam. É verdade. Por isso é que eu pergunto, qual é o grande desafio que sente? Podemos chamar o fair play nos negócios que está a desenvolver? Daniel, olha para ti. O fair play dos negócios que desenvolveste hoje faz com que empresários a nível internacional, a nível nacional, outras partes, outros stakeholders, governo, entidades não governamentais, entidades multinacionais, procuram o Grupo Soico e não é de agora. É o mesmo modelo. No longo prazo, o jogo limpo traz vantagens porque todos te procuram. Todos que precisam, de certa forma, trabalhar em compliance, vão te procurar. E se a tua solução cria valor, se tu estás a resolver um problema real, há dias, Daniel, que o meu telefone não para de tocar. Eu vinha hoje a comentar com uma das minhas colegas que o computador só consigo abrir
em casa à noite porque não é Eu possível. sou testemunha. Eu vi-te do meu gabinete, que estavas a falar ao telefone, a dar volta ali. Eu sou testemunha. É verdade. Exatamente. Estava já a gerir assunto. Mas é um bom assunto. É um bom assunto, bom. isso é que é bom. O Miguel costuma dizer, ou registra na sua vida, que é um irreverente positivo. O que significa ser irreverente positivo? Tendo em conta que às vezes no mercado cansativo que é nosso, para quem quer empreender sabe e conhece o seu filme, que muita gente só conhece a fotografia. É verdade. É O que é verdade. que pode partilhar com os macacos o que é ser irreverente positivo? Bem, o irreverente positivo é o estar sempre otimista. É muito difícil estar sempre otimista. Otimista que tudo vai correr bem. Num país como Moçambique, É uma mantra. onde a probabilidade de correr mal é 99%, como é que tu consegues ter sempre essa atitude positiva e otimista perante o futuro? Na verdade, esse é um escape. É a única maneira de tu conseguires criar a tua própria realidade. E muitas das vezes eu até me considero como se fosse os cavaleiros das cruzadas, que estão a evangelizar por um novo ideal, por uma nova solução, mas não no modelo que os cavaleiros faziam, que era matar tudo e todos que eram contra o ideal. É mesmo o convencer. E assim como tantos outros empreendedores, já passaram pela fase do primeiro nem sabem quem tu és, ou sabem e fingem que não és ninguém, até à fase de te desacreditarem, porque é a única forma de fazer para que as pessoas acham, que outros acham que te podem parar, até a última forma, que vão ter que te aceitar, vão ter que te engolir. E já passei por todas essas fases. Acredito que 2025 foi um ano muito desafiador, sem dúvida. Foi um ano de incepção de uma grande iniciativa que estamos a fazer, que é a iniciativa de exportações, a iniciativa Exporta-Mose, que é desenvolver o ecossistema de exportação. E as pessoas dizem, Miguel, mas desculpa lá, mas quem és tu? Para acho hoje, já estás a desmontar a minha pergunta, Miguel. Eu estava para perguntar, vamos entrar no Exporta-Mose, mas a questão que eu queria mesmo perguntar era essa mesmo, falando de irreverente positivo, mas também colocar uma coisa extraordinária aqui. Numa vida de desafios, quantas vezes o Miguel já teve situações de que isto não vai dar, isto não vai funcionar? E usando a sua mantra de irreverência positiva, digo, não, eu vou fazer. Foram exatamente as mesmas vezes em que eu fui otimista e disse que iria dar. Então, se tu não errares, não aprendes. Isso é bíblico. Não é possível. Não é possível achar que tudo vai correr bem. Aliás, consegue-se perceber que quem faz mais, quem erra mais, aprende mais, no final do dia acerta de vez, não é? E aprender com os acertos. Aprender com os acertos, sempre. Aprender com os acertos. Eu sou teimoso. Eu sou muito teimoso, Daniel. E as pessoas dizem, lá vem o Miguel outra vez. Não passaste por essa fase? Epá, outra vez o Daniel, pá. Quando é que ele para de bater à minha porta, não é? Ontem mesmo tive esse cenário. Ligou alguém que diz, epá, Miguel, eu sei que tu tens insistido. Eu agora preciso da tua ajuda. Uau! É fantástico. E isso tem acontecido cada vez mais regularmente. Miguel, eu vou fazer uma provocação aqui ao Miguel. Nós fizemos esta introdução genérica, mas o Miguel tem uma trajetória fantástica com projetos estruturantes que está a desenvolver e são projetos que posso chamar de Oceano Azul, num país como o nosso. Sim, sem dúvida. Pode-nos falar um pouco dos teus projetos deste Oceano Azul, incluindo os Exporta-Mose, que sei que não é só esse. Sim, não é só isso. Obviamente a Exporta-Mose é o bebé e é aquele que tem mais escala. Mas o Oceano Azul, não é? O Blue Ocean, a estratégia Blue Ocean. É importante entender que numa estratégia de Blue Ocean tu apanhas todo o peixe.
o grande, o pequeno, mas temos que perceber se de facto estás no local certo ou não. É muito difícil ter uma estratégia Blue Ocean. Nós sempre, em termos de as pessoas com quem eu trabalho, sempre conseguimos ou tentamos fazer isso. Mas isto tem a ver muito com o meu percurso ao nível profissional, da banca de seguros e da gestão de projetos. A gestão de projetos permitiu olhar para tudo como se fosse um projeto. Então, claramente, tem um objetivo muito claro, tem benefícios muito bem identificados, principalmente no setor da economia de desenvolvimento. De certa forma, cria valor imediato para qual é o nosso público, mas muitas vezes encontramos a parte interessada à nossa frente nunca ouviu falar daquilo que estamos a apresentar. Algumas das coisas são uma cópia melhorada de outros países. Por exemplo, nós lançámos a proteção entre compradores e vendedores em B2B em Moçambique, portanto, o seguro de crédito comercial, lançámos com parceiros, com seguradoras. Nós lançámos os primeiros projetos de soluções alternativas de garantias para as pequenas e médias empresas para financiar os seus contratos que tinham um ambiente multinacional, inclusive por isso mesmo depois convidaram para ser fundador da Associação de Conteúdo Local de Moçambique. E quando toda a gente percebe que aquilo que tu estás a fazer é importante e começam-te a copiar, já não fico num cenário da Blue Ocean, já fico num cenário de Red Ocean. Então, como é que tu consegues te diferenciar? O facto de inovar. O fair play é importante, porque tens clientes que continuam a procurar, porque sabem que efetivamente ali vai sair uma solução justa, transparente e de valor para todos. E depois mais inovação. E aí foi quando, efetivamente, entendi, bem, nós vamos ter um problema. Daqui a 2 anos, até foi mais cedo, nós vamos ter um grande problema de acesso a divisas, nós temos mesmo que acelerar este ecossistema de exportações, porque não há soluções milagrosas. Em que ano é que teve essa ideia? Dia 1 de maio de 2024, Dia do Trabalhador. Não, estou a colocar isso porque é extraordinário. Tu tiveste uma visão de que Moçambique vai ter problemas de divisa. E é a realidade que nós estamos a ter e que está a afetar todos os empresários que têm uma relação com o exterior. É verdade. Qual foi o insight que teve para pensar que não, esta é uma oportunidade para eu começar a dinamizar as exportações, incentivar? Qual foi? O insight foi trazido pelo meu sócio, pelo José Mboa, que é um estudioso, é o diretor de estudos e desenvolvimento das Porta-Mãos, e disse, não, Miguel, eu já fiz o manual do empreendedor, trabalhei com o IPEM, tenho aqui um documento e agora quero fazer o manual do exportador. Eu disse, desculpa, queres fazer o manual do exportador? Mas quem é que lê neste país? Vais fazer um manual porquê? E ele veio ter comigo para eu patrocinar o manual do exportador. Eu disse, não. Chega lá aqui, fica lá aqui ao pé de mim. Vamos fazer aqui um brainstorming. Eu disse, não, vamos abrir uma empresa. Naquele mesmo dia eu disse, boa, como ele diz, verdura, né? Que é uma verdura. Vamos abrir uma empresa. E ele não entendeu. Ou seja, eu já estava lá à frente. Mas quando diz já estava lá à frente, o que viu como oportunidade lá à frente para dizer que vamos abrir uma empresa agora? O manual do exportador foi um trigger, foi um teaser, um gatilho, e logo aí percebi que existe uma complexidade, aliás, existe uma, não é complexidade, ingenuidade, incapacidade e desconhecimento de, primeiro, conhecer mercados internacionais. Segundo, efetivamente sabermos o que é que nós estamos a produzir e exportar, porque, não sei se sabes, eu sempre estive ligado ao mundo associativo, não assim há tanto tempo, mas já há uns anos atrás, e sempre entendi que as entidades iam às missões empresariais e ninguém trazia nada das missões empresariais. Ninguém trazia algo de concreto. E quando as missões empresariais estão fora do país e quando uma entidade estrangeira pergunta o que é que o teu país pode oferecer, ninguém responde. Então, o Miguel, o que viu, só para ver se estamos todos alinhados, o Miguel, o que viu foi uma oportunidade
do que nós temos e o que Moçambique pode pôr no mercado internacional. Sim. E mapear e fazer o linkage. O match, exatamente. Porquê? Vamos lá perceber. Todos os empresários em Moçambique olham para importar o equipamento, importar uma peça e vender em Moçambique. O mercado moçambicano é pequeníssimo. É de 20 mil milhões de dólares. E o mercado mundial? Quantos trilhões de dólares representa? Então o cenário outbound, né, como a gente faz nos call centers, que é de exportar, seria sempre muito mais positivo. Porquê? Porque eu não vou ter só o mercado moçambicano, eu tenho o mercado moçambicano, tenho o mercado da saudade, da diáspora, tenho o mercado chinês, tenho o mercado americano, tenho o mercado europeu, tenho o Interland e tenho produtos diversificados. E qual é na cadeia o processo de empresário, produtor ou exportador, tudo isso, e o mercado internacional, onde é que o Miguel percebeu o encaixe? Aqui é a oportunidade que eu tenho. É mapeamento. Qual é o valor agregado que lhe fez de que não? É aqui que tem que me posicionar para gerar valor e fazer o negócio. Sim, nós, portanto, são 3 pilares estratégicos. Um é a disseminação do conhecimento. Conhecimento. Essencialmente. O outro é o potencial exportável, onde nós fazemos o matchmaking entre a oferta e a demanda. Então, o nosso principal projeto foi o estudo de baseline do potencial produtivo e exportável dos distritos de Moçambique. E, portanto, fizemos uma imediata interação com os governos provinciais, que é quem lidera os distritos, para fazer o mapeamento da oferta, do potencial produtivo e exportável de cada província. E esse foi o primeiro passo e ainda está a ser feito. Todos os dias nós fazemos estudos de baseline de distritos em Moçambique. O que é que eles estão a produzir? Culturas de bandeira, culturas de exportação, logística. Todos os distritos de Moçambique? Todos os distritos. Jesus. Não fazemos uma cidade. Nós fazemos todos os distritos. Jesus. Inclusivamente, agora no próximo mês, final do próximo mês, vamos para Cabo Delgado. E nós temos um lema que acompanha este projeto, que é um workshop. É acelerando as exportações da província X. Então, tem uma história por trás, uma dinâmica por trás. Qual é o modelo de negócio por detrás desse vosso objetivo? Porque vocês é só trabalho, não é? Até agora vocês vão mapear a oferta. E também mostram e projetam onde é que está a demanda. Sempre. Então temos um outro gabinete. E nessa ligação, onde é que está o negócio? Então, depois temos outro gabinete que projeta a demanda. Onde é que está o negócio? É na oferta de soluções na incubadora, que é a capacitação institucional, que é o outro pilar, que é encontrar entidades que tenham dificuldades em determinadas áreas. Há empresas que têm dificuldades ou têm desafios na ligação a mercados e nós então entramos na ligação a mercados. E agregam valor àquela empresa. Pagam-nos por isso. E mitigar o tempo, o desgaste que teriam com o flash está lá. E alavancar. E trabalham com plataformas tecnológicas para facilitar. Nós temos o nosso próprio portal que estamos a lançar e um outro processo que efetivamente alavanca é o acesso a financiamento. Porque venho de um histórico como broker financeiro, financial arranger para empresas, então o acesso a financiamento para as exportações num cenário em que é absolutamente essencial aumentar as exportações para reduzir a balança comercial, o déficit das nossas divisas, então é um mercado próspero. Vocês entram como facilitador à empresa ou à instituição que quer exportar, facilitam-lhe e reduzem o tempo e o desgaste da procura do mercado internacional. Sim, e resolvem o problema. Nós somos capazes de aumentar uma empresa 10 vezes a sua faturação em termos de capacidade de exportação. Mas não é difícil num país como o nosso que as empresas, é uma provocação, que as empresas talvez, principalmente do distrito, no mercado global,
onde o valor percebido do produto, a sua embalagem, o seu empacotamento, a sua comunicação e chegar ao cliente endereçável específico em Dubai ou em Singapura, não é difícil estar em altura ou vocês também ajudam a resolver isso? Sim, a incubadora tem a componente de Access to Finance, Market Linkage, certificação da qualidade, melhoria na gestão de processos, gestão eficiente de empresas. Nós somos cerca de 30 colaboradores e, portanto, oferecemos soluções em todas essas áreas. Integrada. Por exemplo, nós começamos com as soluções de agronegócio, operações de trade, todo tipo de cereais, castanhas, gergelim, amendoim, o feijão, e vamos alavancar sobre isso. Estamos agora a ver uma estrutura para coco. Isso é um negócio que eu nunca tinha imaginado, estou surpreso. Mas ainda bem que não imaginaste, senão havia ter uma concorrência feroz, não é? Não, estou surpreso, porque encontrar uma empresa, por exemplo, que tenha castanha, ou que tenha um outro produto, ou agrícola, seja lá o que for, numa condição não apresentável no mercado internacional, e vocês agregarem valor e agregando valor, gerando aquilo que podemos chamar um ganho significativo na embalagem, no marketing, no processo da exportação do mesmo, na ajuda no financiamento. E como é que aquela empresa, pequena empresa, tem capacidade de vos remunerar? Porque até a margem sobe, porque se eu tenho castanha numa apresentação não comercializável e vocês colocam valor naquela castanha que o agricultor ou alguém podia vender por 10 unidades monetárias e passa a vender por 40 unidades monetárias. Pronto, eu acho que tem muito a ver com o sourcing, aumento da capacidade de sourcing. O que é que isto quer dizer? Muitas das vezes os negócios de agronegócio, como tu sabes, são negócios de quantidade. O que é preciso para aumentar a quantidade de exportação? É preciso de dinheiro. Normalmente as empresas já têm capacidade, já têm um histórico. Há algumas empresas que já operam há mais de 30 anos no mercado de agronegócio, mas precisam daquele clique. E nós estamos lá para oferecer aquele clique. Daniel, não é um produtor que vai exportar, não é um comerciante local que vai exportar. Há traders específicos que exportam. Há entidades que são processadores industriais. Sim, então nós trabalhamos com especializados. E aceleramos a cadeia de valor toda para trás. Ainda ontem estava reunido no Instituto de Algodão e Oleaginosas para quê? Para mapear o fomento, para mapear os mercados, identificar outras entidades que estão a exportar que vão precisar de um apoio especializado para alavancar. E ali falámos do gergelim, do amendoim, do girassol e do algodão. 4 commodities agrícolas. E falámos do processamento, indústria. E temos o setor do marisco também. Recentemente temos aí nas notícias a saída de uma das empresas históricas no mercado, no setor do camarão, mas nós olhamos para o setor do marisco, um setor que tem um potencial enorme de crescimento. Então nós estamos sempre em contraciclo, não é? E este ano é um ano de execução. 2025 foi um ano de identificação clara de diversos parceiros, ainda o fazemos paralelamente. Conseguimos assinar um memorando de entendimento com 5 governos provinciais. Podíamos ter feito com mais, mas não havia capacidade financeira e de tempo, né, recursos, né, para fazer esse movimento. Lançámos o pavilhão do exportador na FACIM, foi um grande desafio, pela primeira vez, uma entidade privada com um pavilhão na FACIM, foi um grande desafio. E 2026 será um ano de execução, já estamos com um pipeline de negócios incrível, trabalhamos com praticamente todos os bancos comerciais, seguradoras. Isso é muito bom. E é uma atividade incrível, porquê? Porque é uma atividade que agrega valor e que resolve um problema de curto prazo da economia, que é o acesso ao foreign exchange, às divisas. Não é? Isso é muito bom. Então, podes imaginar, estamos sempre satisfeitos, estamos sempre motivados na empresa, motivamos clientes, motivamos parceiros. Eu acho que eu até convido mais empresas a fazerem isto que nós estamos a fazer, porque não é possível nós sozinhos fazermos isto. E quais são os big numbers que pode partilhar deste vosso empreendimento?
Bem, eu posso partilhar os números dos benefícios que entregamos aos nossos clientes. Nós somos capazes de trabalhar numa empresa que fatura 5, 6, 7 milhões de dólares e colocá-los a faturar 70 milhões de dólares. Esse crescimento todo, em quanto tempo? É um ano e meio. É uma operação interessante. Não dá para fazer com todos, mas são temas que, se fosse uma ONG a nos apoiar, haveria de ficar nos livros da história como entidades que apoiaram o desenvolvimento económico do país. Mas as empresas privadas trabalham assim, não é? Todas as empresas privadas trabalham assim, com grandes números. Eu vou chatear aqui um bocado, provocar, a palavra certa, os Macagues. Também pensas em entrar no Oceano Azul, Macague? Queres investir? Acreditas no Moçambique, nos produtores, no mercado moçambicano? Faça o teu comentário aqui para que o Miguel também possa ler os comentários e perceber que afinal há muitos malucos aí que entram em áreas que eu nunca imaginei. Estou surpreendido e estou orgulhoso. Nunca imaginei que havia um mercado tão gigante onde vocês estão a atuar. Miguel, antes de teres a Exporta Mose, entrou primeiro no mercado de seguros. Por que deixou o mercado de seguros? Ou ainda continua a fazer seguro? Eu entrei primeiro na banca. Na banca. Fui empregado bancário. Não, estou a falar do negócio. Certo. Assim. E depois entrei nos seguros. Primeiro porque nós temos que aprender, né? Então entrei como empregado, né? Empregado bancário, empregado de seguradoras, nas direções comerciais. Eu nos seguros aprendi a área comercial. Na banca não, na banca estava mais no back-office. E obviamente para lançar novos produtos, quando tu lanças o produto dentro de uma empresa de dono, como se costuma dizer, é mais difícil. Nem sempre o teu chefe está preparado para o teu nível de inovação. É muito bom as empresas onde nós estamos, onde os colaboradores conseguem inovar, conseguem empreender dentro da empresa. São poucas as empresas que criam. As Googles, né? São poucas Googles. Então, o que acontece normalmente é a saída não porque não vais crescer naquela empresa, mas porque tens efetivamente a necessidade de criar o teu próprio caminho. Então, o mundo dos seguros continua e o mundo das finanças continua porque ela é a base da competência que a Exporta Mose agora integra. Então, a corretagem de seguros especializada. Com a SBS? Com certeza. A SBS é uma operação em contínuo, em franco crescimento. Agora já bebe oportunidades da Exporta Mose, não é? E integra depois valor na empresa. De resto, nós dificilmente vamos entrar no mundo da logística. Porquê? Porque já temos grandes operadores de logística, então colaboramos. Dificilmente vamos entrar no mundo do grande supply chain, porque nós não podemos competir com os nossos clientes, não é? Então criamos o nosso nicho e dentro do nosso nicho o que pretendemos é efetivamente alavancar empresas. Aliás, sempre foi, a partir do momento em que resolvi ser empresário, em 2011, sempre foi esse o mote, que seria alavancar empresas e alavancar empresários. Sempre foi mais a pensar nos outros do que efetivamente em mim. Então, a SBS entra agora não como foco primário do teu negócio, mas sim como agregador de valor na Exporta Mose. Sem dúvida, está na cadeia de valor. É a entidade principal que suporta. E qual é a leitura que faz do mercado de seguros em Moçambique? A leitura que faço como broker? É a mesma que se tem feito aos últimos 10 anos, uma literacia financeira muito baixa, um mercado com um potencial imenso, mas que carece de educação, e isso acompanha todos os outros setores. Sem educação, nenhum setor económico cresce. Está a falar de educação na financeira. Pessoa individual ou nas empresas existentes? As duas, educação financeira empresarial e educação financeira pessoal. Se tu não tens educação financeira pessoal, não vais gerir corretamente uma empresa. Muito mais a gestão de riscos e seguros, que é uma ciência fantástica, mas que nem toda a gente está preparado. E o exemplo disso são as nossas catástrofes naturais. Nós tivemos numa empresa, no ano passado, e a empresa
discutiu comigo, não, o seguro agrícola é muito caro. É muito caro, está bem. Mas podemos conversar um pouco mais sobre isso, talvez olhar um pouco para os riscos meteorológicos e tudo mais. Pronto, hoje perderam tudo. Tudo. Perderam tudo. E devem ser recordados da tua recomendação. Tive um outro caso, também na área de riscos políticos e terrorismo, também, fizemos um aconselhamento, também perderam tudo. Uau! E tenho outros casos positivos, que lembraram-se, então no final deste ano vieram ter connosco e disseram, Miguel, aquele seguro de riscos políticos e terrorismo, ainda estás a fazer? Não sou eu que faço, ainda estás a colocar. Eu disse, estamos, então nós conseguimos efetivamente proteger essa entidade que, graças a Deus, não teve nenhuma situação. Mas no mundo de hoje, em Moçambique, onde a sustentabilidade das empresas está em risco por causa da vulnerabilidade política e social do país, temos que nos proteger. E proteger não significa pôr um exército à porta. É transferir alguns dos riscos que nós sozinhos não conseguimos acomodar para outras entidades especializadas no mercado. Exatamente. Miguel, já vi que é um especialista nessa área de seguros, de finanças, da banca, e agora interage com muitas empresas a nível nacional, extraordinariamente a nível dos distritos, que é difícil num país extenso como o nosso. A pergunta, qual é, se tivesse que dar, posso chamar a questão primária que as empresas têm ou cometem, o erro primário que as empresas cometem, principal, e que lhes leva talvez à falência, a problemas financeiros e de crescimento, que se não cometessem ou se evitassem esse erro, poderiam dar saltos. Olhando para a tua história e para o teu currículo e para a tua trajetória a nível da relação com as empresas, que tu vês que isto é comum em muitas empresas. É o erro número 1 que eles cometem. As empresas fixam-se muito na sua gestão interna e pouco no processo de venda. Então, o mercado, e muitas das vezes o empresário vem com uma ideia, mas não estuda efetivamente o mercado de atuação. E depois também a dependência de um único negócio. São isso muito aí dependentes. É muito forte, quer dizer, então, quem não vende, quebra. Quem não vende, quebra. Quem não diversifica, quebra. No nosso mercado, claro que tu podes viver 20 anos em sucesso e até acumular, mas de um dia para o outro quebrares. O Covid foi um exemplo disso, estes riscos políticos recentes são exemplos disso. Mas, essencialmente, olhar para o mercado, eu acho que é aquilo que os empreendedores menos fazem. Eles olham um pouco para o mercado. Eles pegam numa ideia, um café, estão a tomar café aqui com o Daniel coloca-lhes um insight, pronto, já tem ali um bichinho, no dia seguinte parece que já conhecem tudo, mas focam-se muito pouco no mercado. Vende-se muito pouco. Uau! Eu tenho partilhado com muitos macaques aqui e tenho partilhado também que a venda é o pilar fundamental que uma pessoa tem que ter. Tem que dedicar quase 60% ou 70% do seu tempo na venda. Sim. Quando no seu funil a venda aumenta, tem mais capacidade de resolver outros problemas. Com certeza. Se não vende, não tem como. Com certeza. Não tem como. Com certeza, Daniel. Concordo. Quanto à trajetória financeira, eu falo muito porque percebi que o Miguel tem uma trajetória muito financeira. A área de literacia financeira seria uma oportunidade de negócio em Moçambique? E como? Em 2023, quando surge a inteligência artificial, eu passei a desenvolver, vamos dizer, dia sim, pequenos artigos de literacia financeira empresarial e partilhava nas redes sociais. E aí as pessoas passaram, de certa forma, a conhecer um pouco mais as nossas marcas. Serviu naquele momento para partilha de informação, de branding.
Eu não tenho essa opinião. Eu não acredito que a literacia financeira seja um modelo de negócio assim tão atrativo, porque nós ainda temos que fazer muito ao nível da educação de base. Quando diz educação de base, fala de quê? Competências básicas, português, matemática. Como é que nós vamos dar... As competências como a língua é o instrumento para saber comunicar. Quem não comunica, Claro. não interage, não conecta, não relaciona-se. Isso é básico. Mas eu estou a dar a minha opinião pessoal. Não quero aqui criar aqui nenhuma situação. De repente chega aqui um jovem e que tem um mestrado em gestão financeira e quer fazer um livro e quer apresentar e dizer que estou a quebrar o sonho dessa pessoa. Muito pelo contrário. Mas eu acho que há entidades que têm responsabilidades muito grandes ao nível da educação financeira. Os bancos, as seguradoras, têm uma responsabilidade muito grande. Há poucas incubadoras e há poucas iniciativas por parte do setor privado na melhoria da educação financeira. Não estou a dizer que, em termos de responsabilidade social, essas entidades não façam, só que quando tu melhoras uma educação de base financeira e tu prestas serviços financeiros, então provavelmente já estás a preparar o teu futuro cliente. Não é? Há bancos que têm iniciativas muito bonitas ao nível da poupança, mas eu acho que se pode fazer muito mais. Muito mais. Muito mais. Aliás, porque a partir é um mercado que ainda tem muito que se explorar. A educação é tremenda, né? A nossa população é tão grande, né? Mas especificamente a nível da área de educação financeira, eu acho que o setor privado podia ter um papel superior, principalmente as grandes instituições financeiras. Voltando para a Exportamoce, que é o teu grande projeto neste momento, o que é que falta? O que é que nota que falta? Fala muito da castanha, do feijão e de muitos outros produtos agrícolas. O que é que falta para um agricultor, ou um produtor, ou um exportador, ou como o país pode deixar de vender barato, agregar valor e vender caro no mercado global? O que é que está a dificultar esse jogo? São dois temas. Um é a infraestrutura logística e de armazenagem, é incipiente. O segundo é a indústria especializada. No caso da Exportamoce, nós este ano já identificamos a indústria de processamento de castanha, com 2 parceiros para incrementar aqui soluções de indústria de processamento de castanha. A diferença é que uma tonelada de castanha bruta está cerca de $1.200, $1.250, e uma tonelada de castanha processada são $7.500. E, portanto, a castanha processada, que é a amêndoa, tem mercado em todo o mundo. A castanha bruta, essencialmente, vai para a China, Índia e Vietnã. Então, olhando para... Não tem valor agregado. Não tem valor agregado e nós temos capacidade. No passado, de facto, houve algum grande desenvolvimento, por exemplo, no crescimento da indústria de processamento de castanha, só que a maquinaria usada era uma maquinaria com pouca eficiência. Hoje em dia já temos maquinaria que faz a operação da A a Z e, portanto, cria maior eficiência. O que é que isto cria melhor? Aliás, cria valor, é no fomento, pode-se continuar a fazer a política de fomento, fazer maior inclusão económica e financeira dos agricultores, mas para isso, obviamente, tem que haver uma plantação em massa de castanha, não é? Uma plantação em massa. E seguir os outros países que têm, assim, ruas que é só castanha. Sabe que quando, há quase 40 ou 50 anos atrás, eu ia fazer aquilo que chamava trabalhos escolares. O presidente Samora punha os jovens a ir fazer trabalhos escolares. E eu saía de Maputo para Zandamela, onde estavam os meus avós, e nós apanhávamos a castanha, a fruta, assim, tá? E tirávamos castanha e o caju, preparávamos, fermentávamos e vendíamos a bebida, como é que chama? A bebida, o sumo de caju, o sumo doce, mas também depois trabalhávamos para fermentá-lo com alambiques e tudo, e fazíamos aguardente. Com a castanha levávamos para a loja
E através disso comprávamos cadernos, comprávamos roupa, Fantástico. através da quantidade da castanha que nós entregávamos ao comerciante. Faziam escambo, não é? Troca por troca, bens por E bens, fazíamos, não é? mas isso, durante 2 meses que eu ficava lá de férias, antes de voltar para Maputo, nós fazíamos isso. Comprar pão, comprar camisa, comprar livros, comprar tudo através da castanha. Eu estou a falar dos anos 70 e tal. Anos 70 e tal. E isso era uma coisa que me marcou muito, que através da castanha conseguia transacionar e fazer um negócio interessante. Incrível. O Miguel fala muito da cadeia de valor. Eu sou Daniel Davi, sou um produtor de castanha, não tenho nenhum armazenista nem distribuidor, às vezes para fomentar e crescer, porque quando tenho alguém que garanta a compra da castanha e sei que vou ganhar, sabendo que as margens às vezes para o produtor são esmagados, e o que conselhos é que daria a um produtor para que tenha estímulo de fomentar e desenvolver e ganhar aquilo que lhe permita também ter qualidade de vida e subir e sentir que, olha, há 5 anos eu estava numa situação Y, agora há um delta que estou melhor. A produção agrícola de castanha é como se fosse renda passiva. Coloca-se a árvore, faz-se a fumigação, trata-se da árvore, simples, e a castanha nasce todos os anos. De outubro do norte até Mas fevereiro, março. se não tiver duas variáveis, alguém que compra a castanha ou e se compra com uma margem tal que eu me sinta confortável para desenvolver a minha vida, outros negócios, outra coisa. O que é que acontece? Ou qual é a realidade moçambicana? A realidade de Moçambique é o seguinte, é o problema logístico. A castanha nos confins de Moçambique está a ser comprada ao agricultor a preços muito abaixo do mercado e o lucro fica para quem é resiliente e quer viver lá no distrito e faz stock finance. Guarda a castanha e depois revende essa castanha já às entidades, aos traders que vão exportar. Eu acho é que há valor para todos, mas sem aumentar a produção, esse valor diminui. Nós temos terras preparadas, aráveis, com capacidade de produção, e não é só na castanha, isso usa-se para outra cultura de rendimento, Daniel. Então, primeiro que tudo, se tens recurso, terra, tem que se criar condições para aumentar a produção. E depois é ter maior informação do mercado. Mas nós não podemos cair no erro do agricultor de Gaza, agora de Choque, que agora está numa situação muito, muito complicada, que é o produtor do tomate, que tem o tomate e que quer fazer também o transporte e que quer também vender no mercado. Eu acho que é importante a especialização na cadeia de valor. Senão eu também seria produtor de castanha, Daniel. Eu não sou produtor de castanha, eu estou na área dos serviços financeiros e na alavancagem do setor empresarial de exportação. E nessa o problema do moçambicano é achar que a relva do jardim do vizinho é sempre mais verde que a tua. E esquecem-se de regar o seu próprio jardim. Então, o que está a tentar... O que eu estou a dizer ao Daniel é para o Daniel produtor, não fazer produção de castanha. Não é a sua área. A pessoa produz a castanha, o outro compra e armazena, o outro tem a logística para vender ao exportador, o outro tem o contrato internacional. Há uma cadeia, cada um tem o seu papel. Cada um tem o seu papel. E ultrapassar esse e fazer tudo... Nós já tivemos cenários dos grandes operadores. Olha, não usando aqui a marca, mas grandes grupos, Grupo Interposto e outros que tinham toda a cadeia de valor e aos poucos foram reduzindo a sua exposição porque era impossível no cenário de Moçambique ter a cadeia de valor toda controlada. Eu tenho relações com uma empresa que produz sumos. E em Portugal, essa empresa, ela cria o certificado de garantia da compra ao produtor. Para o tracking. O que é que ela diz? Que, olha, para tu conseguires ter financiamento e teres capacidade de produzir mais com a garantia de que o teu produto vai ao mercado, dou-te um certificado, que esse certificado
te garante que toda a produção já está comprada. Sim, nós já mas fazemos sem isso. ser obrigado. Nós já fazemos A isso. pessoa pode dizer que não, eu quero colocar pessoalmente uma parte no mercado. Tudo bem, mas se quiser vender, está aqui, está garantido e pode usar esse certificado como garantia para financiamento, para outras coisas. Aqui em Moçambique. Já fazemos isso. Este mesmo, no mês passado, um dos nossos clientes assinou uma carta, uma manifestação de interesse de compra de produto e o fomentador, neste caso, quem vai ficar com a área, foi ao banco e foi buscar... Usando a vossa garantia. Sim. Temos é que escalar. O grande problema de Moçambique é a escala. Temos que ter capacidade de criar escala. O país já é grande, né? Já tem a escala toda. Sim, mas quando falo de escala, porque quando eu estava no associativismo e nós falámos... Já não estás? Testei. Agora estou focado no MACAG. Pronto, ok. Estou no MACAG, vamos falar disso. Indiretamente acho que continuas. Quando eu estava no associativismo, participava lá como líder, eu tive um momento que falei com alguns hotéis, porque havia um discurso que dizia, nós temos ananás do Muxungo, e temos laranja, temos pera, temos manga que está a apodrecer e os agricultores não conseguem colocar. E fiz um trabalho, isso passam quase 15 anos, fiz um trabalho de mapear algumas instituições hoteleiras, outras, garantindo que, olha, eu vou mapear fornecedores que vocês têm que comprar deles com frequência, com garantia. Conseguiste? Passado um mês colapsou. Claro. Por quê? Porque aquela pessoa que reclamava nas reuniões que eu não consigo colocar, não colocava com a qualidade que prometia, com a quantidade e falhava. Certo. Porque eu tinha dito a alguns 10 hotéis que, olha, vocês vão ter castanha todos os dias para o pequeno almoço, vão ter o caju, vão ter... Tá bem, vamos já arriscar. O que aconteceu? Colapsou. Claro. Quer dizer, a pessoa está a nível público a dizer que não consegue colocar e conseguir quem comprasse e garantia de compra. É isso. O que é que falha nisso? Então, é a experiência de gestão. Então, há empresas que nem com off-take agreements conseguem efetivamente executar. Têm problemas de processos, têm problemas de capacidade. De qualidade. E como é que nós resolvemos isso? Como é que nós resolvemos Essa é a minha pergunta. Pronto, para os porta-moços. As porta-moços, como é que resolve isso? Importação de tecnologia, investimento direto estrangeiro especializado. Por exemplo, nós, na semana passada, nós recebemos a delegação da Tailândia nos nossos escritórios, ficamos muito honrados por receber, de facto, e nós dissemos, não, tragam os vossos investidores no setor da fruta, vamos montar packing houses de fruta, nós vamos trabalhar com os governos provinciais para vocês terem as devidas autorizações. E aí vocês podem comprar todo o ananás de Muxungue, preparar e fazer a exportação para os mercados. Não estou a dizer exportar para a Indonésia, estou a dizer exportar para os países onde nós temos vantagem competitiva para exportar. A ausência, já viste o fair play e a colaboração aí envolvido. Se tu não tens um espírito de fair play e de colaboração, não consegues encontrar soluções. E mesmo o teu recipiente, neste caso o empreendedor ou o empresário, se não tiver esse fair play e essa colaboração, ele vai querer, não, Miguel, eu já tenho o campo de produção de ananás, então eu também vou fazer o packing house, eu também vou distribuir, eu também vou exportar. E quero assumir toda a cadeia, o que não devia ser, cada um joga onde joga, onde sabe, um joga na defesa, no meio campo e no ataque. Exatamente. Eu não sei se o Cristiano Ronaldo seria um bom guarda-redes, mas com certeza avançado ele é muito melhor. E já provou que é. Então, voltando a esta questão do mercado moçambicano, outra experiência que eu tive, e quero ouvir a sua opinião, no passado, um banco ajudou-me a patrocinar um estudo onde coloquei no mercado a análise do que Moçambique importa, 20 produtos, e como é que esses produtos poderão ser substituídos com a produção local, e essa produção local também poderia exportar. E encontramos vários produtos. E outros produtos, como uma sala como esta, como uma mesa como esta, davam a volta, como os produtos que produzem as garrafas, que vinham da China, ou que vêm da China até hoje. E tentamos falar com os empresários, que diziam que não tinham negócio, tentamos fazer o mesmo, também falhou. O que o especialista
porta-voz pode nos aconselhar o que é que acontece. Nós falamos muito de exportação, da capacidade produtiva de um país rico e ainda continuamos a não conseguir produzir coisas básicas ou a colocar no mercado coisas básicas numa qualidade que o mercado é capaz de absorver. Sem dúvida. Acho que a política de substituição de importações e o governo, principalmente este governo, está a entender que quase que obrigados, por causa do problema das divisas, e que não se pode fazê-la de uma só vez, é essencial para um país. Faz-se de duas maneiras. Primeiro, a substituição de importações e depois, obviamente, a componente de exportação. Mas há produtos específicos que são de elevado valor acrescentado, que estão nas nossas terras, os minerais, o ouro e tudo mais. E agora falei do ouro, estou a falar aqui de algo que se calhar o Daniel percebe muito bem, não é? E sabemos o quanto isso pode alavancar a economia de um país. Mas isto não quer dizer que nós não tenhamos que ter esses ideais de efetivamente identificar produtos que tenham mercado local e mercado internacional, e que se criem condições para isso. O arroz é um exemplo claro, não é? De arroz que está a ser produzido em várias províncias, em Gaza, em Sofala, na Zambésia, que está a ser consumido no mercado local, mas que depois entra em concorrência diretamente com o arroz importado, porque esses países têm vantagens comparativas. O caso da Tailândia, que é um grande exportador de arroz, e arroz de muitas qualidades, e, portanto, o que tem que se fazer é trabalhar com essas empresas e encontrar os dois mercados. Encontrar aqui o mercado do arroz na África do Sul, que é um mercado muito grande, e criar condições de não só produzir internamente, mas exportar. E isso acontece em variados produtos. Não consigo, efetivamente, listar os produtos, porque, como qualquer pessoa, qualquer humano, eu não tenho ainda a inteligência artificial no meu cérebro, mas com certeza existem muitos produtos que são culturas de bandeira, inclusive produtos que sofrem, produtos frescos, essencialmente de Gaza, Sim. que podem ser colocados rapidamente no mercado sul-africano, na época em que o mercado sul-africano tem falta por causa das condições meteorológicas. É preciso inteligência de mercado. Algo que efetivamente a Exporta-Moce faz é isso. Trabalha todos os dias inteligência de mercado. Essa minha colocação, Miguel, é mesmo provocação. Eu faço essas provocações para que o empreendedor lá em casa possa assistir a este podcast e tentar ver onde é que está a falhar, o que é que pode melhorar e o que é que pode fazer de diferente. Temos aqui o mercado do Zimpeto. Eu, às vezes, comento com a minha esposa que há 10 anos, há 15 anos, o filme é o mesmo. Chega ao final do ano, tomate, cebola, batata, não sei o quê. Chega em janeiro, está tudo a apodrecer. Pois, claro. Eu pergunto, onde é que está a lição? Onde é que está a aprendizagem para que isso não aconteça? Sobem os preços em dezembro e depois perdem a compra ou a produção toda ou os produtos todos em janeiro, porque já ninguém compra. O que é que Miguel, como especialista, pode ajudar aos macaques, olhando olhos nos olhos, o que é que eles podem mudar, o que não podem fazer para garantir que isso não se repita todos os anos? Certo, eu acho que é, mais uma vez, cadeia de valor, a armazenagem e, obviamente, boa gestão, porque o repolho, se não for armazenado, dura 4, 5 dias, mas corretamente armazenado dura um mês. O repolho, se for vendido no mercado de Zimpeto, custa um preço, mas se for vendido diretamente nas cadeias de distribuição do canal Horeca, direto à boca do cliente, tem um preço muito superior. Agora vamos perguntar, mas porquê que as cadeias de supermercados enchem os supermercados de produtos importados? Porque o nosso repolho não tem uma condição de armazenagem, e falo do tomate e falo dos outros, capaz e suficiente de chegar inclusive ao próprio mercado local. Temos um problema de capacidade de gestão, ausência de especialização e, efetivamente, algo
ao nível das infraestruturas e logística, que são incipientes. São infraestruturas ou as incapacidades que existem podem ser oportunidades para empreendedores ou são problemas resolvíveis apenas pelo Estado? Não. São oportunidades que o setor privado pode resolver. Tenho toda a certeza, defendo isso, tanto mais que em nenhum momento a Exportamoz pede para um governo investir, seja lá o que for, qualquer dinheiro. Nós, nos nossos acordos, nos nossos memorandos, em nenhum momento trabalhamos sobre um projeto onde o governo tem que investir numa infraestrutura. Muito pelo contrário. É só assenta no setor privado. Miguel, o país fala muito de megaprojetos. Os megaprojetos. Também foi uma área que eu estive envolvido nos tempos que estava aqui antes de entrar, quando ainda existia o grupo Anadarko, que estava cá. Sim. E nessa altura fizemos um mapeamento também de produtores de frangos, de muitas coisas, produtores de hortícolas. Infelizmente, não é possível. O que é que está a falhar? Está a falhar, não quero chamar de culpa, é um problema das multinacionais ou é um problema dos produtores que não estão à altura de fornecer? Nós, na altura, fizemos uma proposta com amigos meus, parceiros meus, que era procurar parceiro. Um produtor moçambicano, por exemplo, de ovos, não tem capacidade de fornecer as quantidades e com a demanda que as multinacionais têm, com a frequência que se pretende. Não tem. Então, fizemos uma proposta, na altura, de encontrar um parceiro externo, fornecer o que é possível, sem esmagar o mercado nacional, fornecer o que é possível e gradualmente ir subindo a quantidade de acordo com a demanda ir subindo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo mais simples. A multinacional quer 1000 unidades e eu só posso fornecer 10. Então, vou buscar um parceiro que me ajude a melhorar a minha produção, a minha produtividade e a capacidade de oferta. O déficit que falta, e posso fornecer 100, o déficit de 900 posso ir buscar através de importação. E vou substituindo gradualmente. Analisando o mercado, que quando a multinacional se instala, tem um desafio. A demanda é gigante. Quando se estabiliza, baixa. E para não se criar, às vezes, uma capacidade muito fora daquilo que pode acontecer em termos de fornecimento, quando a multinacional estabiliza, abrir outros mercados internos para garantir que possa ter mercado e também abrir mercados internacionais, a partir de Moçambique. Com certeza. Não funcionou. O que é que falhou? O que é que falha nesse processo todo? Eu acho que, ao fazeres a questão, também estavas a responder em parte. Os projetos, os megaprojetos são absolutamente úteis e essenciais ao país. Temos que os atrair, mas são projetos altamente capital intensivo, quer em termos de equipamentos, quer em termos de recursos financeiros, e são rápidos. Ou seja, a fase de preparação do projeto é muito capital intensivo. Não há nenhum empresário moçambicano que tenha capital suficiente para acompanhar efetivamente um megaprojeto. E por isso é que atraem depois aquelas empresas que já têm especialização em fornecer esses projetos e juntam-se aos empresários moçambicanos. E os empresários moçambicanos têm que ter visão suficiente para identificar os melhores parceiros para responder a essas soluções. O que nós temos, de facto, estado a verificar é que o conteúdo local é mais responsabilidade social do que conteúdo local efetivo. Sim. Então, e que não há nenhum problema em relação a isso, não é? A verdade é que o conteúdo local só pode ser crescido do lado do off-taker, que ele só tem que comprar, se efetivamente nós tivermos capacidade interna de oferecer os produtos, não é? Aquilo que está aqui a dizer é que o megaprojeto está aqui um cheque em branco, eu compro tudo, mas eu não posso vir fazer o vosso trabalho, não é? Esse é um problema de competência efetiva. Então, nós não podemos esperar que um país que tem uma experiência de Mosal,
pequena, o Mosal é um investimento pequeno, tem uma experiência de Val interessante, mas e que criou muitas boas empresas, muitos empresários. A Val, de facto, criou um projeto, mas temos muito poucos anos de experiência de mega projetos. Tem que vir mais e nós temos que dar tempo ao tempo para podermos efetivamente ser mais competentes e criar esta capacidade local. Não há soluções de injeção. Não há soluções de injeção. O que tem que acontecer é, mais uma vez, colaboração, fair trade, trabalhar com os parceiros internacionais, recebê-los. Moçambique is open for business. O que nós temos que é, efetivamente, fazer aquilo que atualmente o governo faz, que é claramente abrir o máximo de oportunidades, apesar de todos os desafios que o país tem e da instabilidade que tem, não deixar de fazer as nossas cruzadas e evangelizar que Moçambique é um bom terreno para empreender. Caso contrário, nós não estaríamos aqui, não é? Mas o que eu coloco é muito para os empreendedores captarem do Miguel que oportunidades têm neste momento que o país volta a se abrir muito mais para o investimento. Temos visto viagens, turismo, outras áreas. Como é que os empreendedores macagues podem aproveitar este momento para se posicionar e encontrar o seu nicho de atuação, tendo em conta a tua experiência? É preciso ter coragem, obviamente. O macague tem que ter coragem, essencialmente, para empreender e para fazer diferente, não é? E essa coragem tem que vir acompanhada de competência. O macague tem que ser uma pessoa que estuda, entende bem a sua especialidade, o aventurar, né? Já vais aventurar, né? Aquilo que se costuma dizer aqui. O aventurar não pode ser feito na base do porque eu conheço o Daniel, vou aventurar. Não pode ser. E do achismo, né? Não é porque nós conhecemos aquela pessoa que nós imediatamente, por osmose, bebemos todo o conhecimento daquela pessoa, né? Então, o que nós aconselhamos efetivamente ao empreendedor e ao macaco é que estude, identifique os melhores parceiros e que, apesar de quando se dizer que sozinho vais mais depressa, né, mas acompanhado vais mesmo mais longe. muito mais longe, né? Pois é a decisão de cada um, né? Eu acho que já tiveste aqui várias pessoas e has de perceber um padrão. Há alguns que avançam com muitos sócios, muitos parceiros, muitas empresas e mesmo que algo corra mal, a outra oportunidade, o outro processo. E depois tens outros que estão a avançar sempre sozinhos e tu entendes que de facto estão a ter sucesso naquele momento, mas existe ali um padrão de risco. Pode correr mal. Pode correr mal. Pergunta de $1 milhão. O Miguel tem uma experiência fantástica. É um peso pesado na sua trajetória. Banca, seguros, sistema financeiro, e entrou agora com um conhecimento vasto, com um networking grande a nível dos distritos, dos produtores, tudo isso. Essa pergunta está aqui na minha cabeça já há um bom tempo a fazer. Por que entrou no Macag Master? É um conjunto de formas de estar, não é? Nós passamos por várias fases. Eu passei por fases pessoais, fases profissionais, fases de empresário. O Macag Master passou por ser efetivamente um local onde eu digo que é o ambiente certo para estar, pela rede que efetivamente uma área de mídia e uma área de mentoria traz mundialmente. Hoje em dia nós não estamos a olhar, eu pessoalmente não estou a olhar para a Exportamosa só para ela operar em Moçambique, já estou a olhar para operar noutros países e eu acho que o Macag está-se a envolver com uma melhor iniciativa de mentoria empresarial
e achei que seria esse o caminho certo, de estar junto aos melhores, junto àqueles que representam benchmark para Moçambique. Obviamente temos muito para melhorar, para nos compararmos aos outros países, como eu sei que o Daniel acompanha muito os nossos parceiros no Brasil e tudo mais, e eu não quero estar fora, eu quero estar dentro. Vamos ter novidades sobre isso. Eu aguardo. Eu aguardo. Vamos falar um pouco do Miguel a nível pessoal. Quem é Miguel? Família? Tem filhos? Fala um pouco para os macacos para saber quem é este Miguel. Bem, eu presumo que esta trajetória toda não é feita a solo. Há pessoas que lhe dão algum suporte e alguma razão de fazer o que faz. Sim. Estamos a chegar ao fim, essa parte. Sim, os macacos têm que perceber os fundamentos dessas coisas. Sim, nós não vivemos sozinhos, não é? Nós vivemos com as pessoas que fazem parte no presente, fizeram parte e vão fazer parte no futuro. E temos que entender que também nem sempre as pessoas que estiveram connosco no passado vão estar no presente e vão estar no futuro. E alguns até por situação natural. Infelizmente, em 2025, eu tive um infortúnio, eu perdi a minha mãe e o meu pai, mas que parece que eles deixaram lá uma semente e de um dia para o outro comecei a perceber o legado e a importância e a forma como eles viveram a vida deles, a bondade que deixaram por onde passaram, e que criaram ali um fator de energia para o meu futuro. Tenho 3 filhos maravilhosos que são sempre aquela justificação para nós fazermos mais e melhor. E digo desde já, Daniel, eu não tenho nenhum juízo de valor de dizer assim, não, porque eu passei dificuldades, os meus filhos também têm que passar dificuldades. Nem pensar. A tua realidade não pode espelhar a realidade do outro, principalmente aqueles que são fruto do teu sangue, não é? Então, há aqui motivadores familiares que efetivamente criam um caminho, não é? Deixar um legado, quando a gente diz deixar um legado, deixar seguidores, alimentar famílias, criar valor. Esse cenário é muito importante. Eu acho que atualmente tenho um cenário pessoal e familiar ótimo, que me permite efetivamente escalar. E sem esquecer dos amigos, dos bons amigos, aqueles que efetivamente estão lá a torcer por ti. São os macagues. Os macagues, é verdade. É isso. É ter os macagues certos. Nem todos precisam de ser o macague que te vai levar para o auge de sucesso, mas são os macagues certos para as alturas certas. Uau! O Miguel atual, se daqui a tivesse que voltar para o Miguel de 20, 30 anos atrás, qual é a pergunta que faria aquele Miguel? Ou o que diria aquele Miguel? Eu diria ao Miguel para continuar a ter coragem, para ter ainda mais coragem do que teve, e para não olhar com nostalgia para o passado, porque a situação presente de uma pessoa não reflete nem aquilo que ele foi, nem aquilo que ele vai ser. E esse seria o meu principal aconselhamento ao Miguel do passado. Penso que esse... E talvez podemos até passar isso para os outros Miguéis, né? Os outros que fazem parte da nossa vida, dizer que efetivamente não é a sua situação atual que representa aquilo que efetivamente ele tem de valor, como dizem os macagas, a sua essência. E diria também para o Miguel não perder a sua essência. É algo que tem sido aqui partilhado no Macagi Masters, e eu tenho percepcionado
que faz toda a sua diferença, toda a diferença quando a pessoa não perde a sua essência. E seria esse efetivamente aquilo que eu daria de conselho ao Miguel do passado. E agora, para aquele jovem, nós temos no Macag Master um produtor de batatas, temos no Macag Master um produtor de ração, Certo. mas olhando para os macaques outros que estão longe de nós, qual é o conselho que daria amanhã se ele quiser exportar? Fazer por fases, não é? Primeiro, assegurar efetivamente que tem competência para atingir os mercados. Portanto, estudar os mercados de exportação é essencial para qualquer processo de exportação. Porquê? Porque se nós não temos a segurança de um cliente capaz, perdemos aí. Depois é estudar os processos de aquisição de produto e de sourcing. Hoje em dia nós tivemos empresários que se envolveram no processo de exportação e tiveram perdas. Pedras nos sacos, poeira, roubos, problemas com fidelidade de trabalhadores, principalmente se for um projeto que envolve muitas pessoas. E, portanto, não vale a pena pôr a carroça à frente dos bois num processo de exportação. Tem que respeitar o processo. Tem que respeitar o processo. Há um dos nossos clientes e parceiros que trabalha no supply chain, no conteúdo local, e com muito orgulho diz: eu voltei às origens, e está a fazer o fomento do gergelim, está felicíssimo, mas ele só pode fazer aquilo porque ele já passou por um processo e experiência num outro modelo de negócio. E, obviamente, com as sugestões e aconselhamentos dos mais velhos, dos que mais sabem, dos estrangeiros, essa pessoa eu vejo que irá ter muito sucesso. E depois há outros moçambicanos que são brilhantes. Há pessoas que eu conheço todos os dias, Daniel. Tu ficas embriagado com o conhecimento dessas pessoas. É fantástico. Há um dos nossos clientes que disse: chega, não quero falar mais contigo hoje porque eu já estou cheio de dor de cabeça, porque os insights que tu estás a me colocar são tantos, vamos parar, amanhã ou daqui a 2 semanas voltamos a falar, porque eu preciso processar. Nós temos mentes brilhantes, Daniel. Incríveis. Isso é verdade. Isso é verdade. Incríveis. Portanto, temos que atrair essas mentes para o Macag. Aliás, é uma das pessoas que eu gostaria que estivesse presente no próximo Macag. E sabe que vou confessar aqui, eu estou surpreendido pela oportunidade de só ter de absorver coisas que eu não imaginava com os Macags. E no Macag Master estou surpreendido. No evento do final do ano, fiquei no chão por ver que afinal tem que aprender. E a humildade que nós temos de ter na vida de sermos ensináveis é fundamental. É mesmo. E aqui vejo que eu também faço parte de um mentorado naquilo que é networking, conhecer outras pessoas, outras habilidades e insights extraordinários que estão a mexer comigo como pessoa. Vamos terminar. Fico feliz por isso. Vamos terminar com uma pergunta de outdoor. Mensagem final que vai explodir para o mundo inteiro. Olhando para a câmara e dizer: olha, a minha mensagem para vocês, Macag, é esta. Qual seria? Bem, a minha mensagem para os Macagas não poderia fugir àquilo que eu faço todos os dias. E eu só posso falar do slogan da nossa empresa, que é: a sua jornada de exportação começa aqui. Começa aqui em Moçambique, e nós temos todas as condições efetivas para sermos mais competitivos internacionalmente. Portanto, eu deixo essa mensagem que tem a ver comigo. Obrigado. Macags, foi uma aula para mim. É uma área que eu não domino, que não conhecia, mas o Miguel trouxe aqui muita informação. Primeiro ensinou-nos uma coisa extraordinária, que voltar para casa não é regredir, não.
é dar um salto, é ganhar o impulso para ser local, atuar localmente e agir de uma forma global. E isso para mim foi um insight muito importante. A outra questão fundamental é que não há achismo nos negócios. Este negócio em que ele falou da cadeia de valor, de exportação, de produção, exige conhecimento, estudar o mercado endereçável, perceber os processos e aprender que há oportunidade para todos. Não sejas pretensioso de querer produzir, armazenar, vender, exportar, embalar. Joga o jogo da área que dominas mais. E trabalha em networking, em cadeia. Isso vai te trazer sossego, mas também vai te trazer desafios para melhorares o teu próprio negócio, a tua própria margem e ganhares vantagens competitivas. Não entre num jogo onde não dominas. Se és defesa, jogas na defesa. Se és médio, joga na linha média. Se és o atacante, joga no ataque. E joga melhor e passe bem a bola para quem está no meio campo. Não te distraia. É uma aprendizagem extraordinária. Por isso, Macaques, muito obrigado e muito obrigado, Miguel, por esta oportunidade. A mim foi uma aula de mestrado, de uma área que eu não domino. E espero que os Macaques absorvam, escutem, assistam, ponham no vosso, quando estiverem na ginástica, escutem e tentem tirar nota, para que não voltemos a cometer os mesmos erros nesta área. Um grande abraço, até o próximo MacaqueCast.